Agora sim, ó, hoje vai rolar arrozinho integral, brócolis com frango. Hoje é domingo, a tia tá fazendo almoço. Então, esse frango tá um pouquinho branco demais, mas ele vai ganhar cor nele mesmo, refogando, tá bom? A tia não gosta de ficar usando coloral, muita química. O único que eu usaria aqui, se eu tivesse, seria um pouquinho de cúrcuma. Todo mundo chama de açafrão, mas açafrão é açafrão, cúrcuma é cúrcuma, né? Então, o coloral, ele muda um pouco o gosto. Eu tenho muito problema com aditivos corantes, eu sinto o gosto desses aditivos, então eu não uso. Até mesmo em confeitaria, quando... Você sabe que a Gabi é confeiteira, né? E a gente já fez bolo de casamento, doces e tal. Então a gente usa corante, dependendo da cor que o cliente quer o bolo e tal, bolos decorados. Nós fazemos a própria pasta americana, de marca própria. Então a gente quer retomar. Então nessas andanças a gente perdeu muita coisa. Você vê, as panelas que a tia está usando foram ganhadas, já bem usadas, já estão furando. Não tem panela de pressão ainda, não tem armário, não tem nada, né? Tem tudo, tem a bênção de Deus e a vida, que vale mais que o mundo inteiro, né? O valor de uma pessoa não está nos bens que ela possui. A vida de uma pessoa é caríssima, né? A vida ela é cara, então, e não consiste, o valor de uma pessoa, Jesus disse que não consiste nos bens que possui. Então aqui ele vai pegar a corzinha com ele mesmo, tá bom? Então quando tem promoção, o que a tia faz? Ó, o arroz integral. Ah, mas o arroz integral é caro. Você acredita que estava mais barato que o arroz branco? Como eu disse para vocês, esse mês a tia e a Gabi estão comendo comida melhor, né? Porque antes eu escolhia pagar a internet, o que sobrava, quando sobrava, a gente comia. Mas esse mês a gente fez diferente, tem sido uma bênção, foi uma direção de Deus mesmo. Eu escolhi comprar comida com bastante inteligência, pedindo sabedoria a Deus pelo dinheiro que Ele tinha enviado. Eu sempre faço isso, mas dessa vez teve um outro tom. E aí eu decidi deixar a internet atrasar, o Wi-Fi, né? E comprar comida, alimentar a minha filha e tudo mais. A gente fala que vive de oferta, mas a gente não recebe oferta. A gente recebeu, a última oferta que a gente recebeu foi em dezembro. Então a gente vive de auxílio e tal, até a gente conseguir voltar a trabalhar. Os livros, quando a gente vende na Amazon, tem um mínimo para você poder sacar. Ela ainda não atingiu esse mínimo, embora mais de 3.000 páginas tenham sido lidas no KDP gratuito, né? Então quem é assinante da Amazon no KDP pode acessar livros gratuitos. E aí o autor ou a editora, né, porque a gente fez os livros de forma independente, sem editora. Então, a gente escolhe se quer deixar gratuito para os assinantes da Amazon ou se vai deixar cobrado. Eu, durante um ano, deixei gratuito para os assinantes da Amazon. Então, tanto a versão em português quanto a versão em inglês foram lidas no mundo todo. Tem reviews positivos. O Deus de Jó, principalmente. E os infantis, por incrível que pareça. Que a gente tem aquela série Cultinho Doméstico, né? Então, tem não só a história bíblica, como atividades de reflexão para os pais fazerem com os filhos, tem versículo para decorar. Então lá na Amazon você encontra os Tias de Bereia, ou na Hotmart tem a assinatura dos e-books. Se você fizer assinatura anual no último mês, no 12º mês, você leva de brinde os livros infantis, 5 livros infantis de cultinho doméstico, né? Então, hoje a tia tá quebrando padrões, lá com o algoz, a gente era obrigada a comer o que ele queria. Então, de domingo,
a gente era obrigada a comer macarrão à bolonhesa. Era assim. E hoje eu tô quebrando os padrões e tô fazendo de domingo pro almoço. Ó, tá vendo? Ele vai pegando uma corzinha, ó, dele mesmo. Aí eu vou colocar uma aguazinha aqui pra ele ficar mais coloridinho. Então ele vai, eu não preciso usar muita química na alimentação, né? Então é isso. Eu não sei se eu falei que eu tenho problemas com aditivos químicos, negócio de coloral e tal, eu não sou fã. Eu acho que muda o sabor, colore e não adiciona nada de nutriente, né? Igual eu falei na confeitaria, que a gente tá morrendo de saudade, né? A gente faz bolo, doces finos, eu já deixei umas fotos na comunidade. E como a gente teve que ficar um pouco pra lá e pra cá, nós perdemos tudo. Então não tem micro-ondas pra derreter chocolate, não tem móveis, não tem cadeira, não tem mesa, não tem as vidas. E a gente usava, quando o cliente escolhe certas cores, tem que usar corante. Eu sinto o gosto do corante, eu não gosto, mas tem que usar pra... Então a gente fazia rose gold, um monte de cores assim. Dourado, né? Fora as cores tradicionais. Então, bolos de casamento, a gente fazia muito mini wedding, né? E eu tô pensando, pedindo direção para Deus para voltar também a fazer isso. Então, a gente precisaria dos equipamentos, utensílios, tudo novamente. E, ó, quer ver como tá ficando já bonitinho? Vendo? Não precisa adicionar química. Ó, o arrozinho integral, que é o mais barato que o arroz branco. Então, esse mês a tia fez uma escolha de comprar alimentação e deixar a internet atrasar mesmo, o Wi-Fi. Então, eu tô só com a internet do plano. Acabou, foi, né? Então, eu não tô gravando muitos vídeos e a gente tem escolhido o que fazer, com quem falar certinho, para poder otimizar os créditos do celular, que é aquele plano de R$30 do pré-pago, né? Então, orem por nós. Mas é isso, eu tava falando outro dia sobre dificuldade, sobre tribulação, e agora eu queria falar um pouquinho sobre o tratamento de Deus, né? Porque você sabe que essa escolha de deixar a internet atrasar e cortar, mas se alimentar esse mês, tem feito a gente olhar muito para dentro de casa. Então eu e Gabi estamos num tratamento bem sério diante de Deus, né? Nossa vida, que às vezes você tem que olhar para si, né? Tem que entrar nas suas cavernas aí, olhar para dentro de si. Então a gente vai fazendo ministério, abençoando as pessoas, e às vezes Deus dá essa parada, né? Então eu vejo que foi uma direção de Deus por aquilo que Ele tem feito. Então a Gabi tem passado por alguns processos aqui, interiores, né? Espirituais, interiores, e eu também como mãe. Está sendo uma bênção, porque a gente fica muito envolvida com as pessoas, e a nossa casa, e dentro de casa as coisas vão se perdendo, né? Porque você vive, no nosso caso, a gente vive a obra o tempo todo. Então, a gente está sempre produzindo material, conversando com as pessoas, refutando falso pastor, falso líder, falsos irmãos, recuperando vidas, cuidando de vidas, apacentando. Aqui no Brasil e lá fora, né, a gente tem esses projetos que é tanto a Tia de Bereia, que é a parte de conteúdo mesmo, quanto a Rasga Teu Véu Igreja, que é o combate à violência doméstica, quanto a Igreja dos Desigrejados, que é para cuidar de desigrejado que nem sempre é desviado, né? Você tem muito igrejado que já está desviado da palavra de Jesus e só vai ao culto mesmo, a celebração, achando que isso é congregar e isso não é congregar. E aí a gente se envolve, a gente acorda tipo 7 horas da manhã, vai dormir meia-noite, 2 horas da manhã, trabalhando para isso, né? E aí dentro de casa as coisas vão se perdendo. E aí quando Deus dá essa parada, direciona a gente para falar, olha para dentro um pouco, a gente começou a olhar para dentro, olhar para si.
e olhar para as ruínas e olhar para aquilo que tem acontecido e tem passado muita coisa. E Satanás, enquanto a gente dorme, ele semeia o joio, né? E dormir não é necessariamente deitar e dormir na caminha, não, suas 8 horas de sono, que nem todo mundo consegue. Mas dormir é você parar de prestar atenção, parar de vigiar em certos assuntos. A Bíblia diz que a gente não é da noite, a gente é do dia. Por quê? Porque a gente tem que viver vigiando, né? E às vezes o inimigo entra, como foi lá no caso de Neemias, né? Que Tobias, Sanbalat e Tobias lá queriam fazer parte, atrapalhavam a obra de reconstrução, e ele colocou dentro lá do templo uma câmara para si mesmo, né? Onde ficavam as ofertas. Quando Neemias chegou e viu aquilo, mandou tirar todos os móveis dele lá de dentro e destruiu tudo, e limpou o lugar das ofertas e restaurou o lugar das ofertas. Então, dentro da casa do Senhor, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas, igual Neemias saiu para resolver as coisas do reino, né? De onde ele era copeiro, e quando ele voltou, ele viu que havia um infiltrado dentro da casa do Senhor, né? Morando lá dentro, já tinha se instalado com móveis, com tudo. E às vezes o inimigo entra dentro da nossa casa porque a gente deixa de vigiar, a gente dorme, né? E isso é muito sério. Então, vamos ganhar o mundo todo? Vamos, mas não vamos perder a nossa alma, a nossa casa. Nossos filhos são herança do Senhor, não são só herdeiros nossos, mas são herança do Senhor. Tem muitos pais que falam assim, olha, eu entreguei meu filho na mão de Deus. Aí Deus vai falar, gozado, eu entreguei nas